seja muito bem-vindo a mais um podcast do Empreendedor Estoico, empreendedor do chamado Estoico. Hoje nós temos aqui mais um convidado muito especial, pela segunda vez consecutiva nós estamos trazendo aqui não apenas um campeão nos negócios, mas também nos esportes. Esse aqui foi campeão brasileiro de golfe e dentro dos negócios também, vendeu uma empresa aí por mais de R$500 milhão para o Itaú. Então tenho um grande prazer em ter comigo aqui, Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe, a esse podcast. Boa, que espetáculo, hein? Parabéns, espaço maravilhoso. Obrigado pelo convite estoico. Antes de prosseguirmos, gostaria de te pedir para seguir nosso canal. E se gostar, deixe seu like ou estrelinhas e compartilhe. E o Felipe aqui também foi um dos que participou com a gente do chamado Estoico, da imersão, aquela imersão incrível que a gente fez com 78 empreendedores, né? Foi muito bacana, que foi um susto para mim ali. Eu e o Pedro, quando a gente organizou, falou, quanto será que vem, né? Eu falei, será que vão 5, 10? E de repente tinham ali 78 empreendedores, Endeavor, empreendedores listados na Bolsa de Valores, várias startups enormes, pessoal que fez Harvard comigo, Stanford, e foi muito incrível, porque a gente vê que está todo mundo buscando, né, esse conhecimento interior, essa evolução espiritual, essa calma da mente. Então, seja muito bem-vindo, queria entender, conhecer um pouco da sua história, como é que isso tudo se conectou, como é que você veio chegar aqui. Cara, você vê como é curioso, né? Você fez aquele chamamento, literalmente, né, para as pessoas, empreendedores, todo mundo tentando colocar uma agenda em comum. Cara, não tinha um outro horário, né? Imagina, juntar 80 pessoas no dia de semana, das 3 às 5, das 5 às 7 da noite, não acontece. Vai. E aí falou, galera, para funcionar esse negócio vai ter que ser às 5 da manhã. E você vê o que é um empreendedor, né? Todo mundo ali sempre querendo aprender um negócio diferente, entender um outro ponto de vista, tal. 5 da manhã, cara, eu lembro que eu lembro que eu acordei tipo 4h50, fui literalmente de pijama pro computador, abri a tela, tava todo mundo já lá, todo mundo prestando atenção, conversando, interagindo. O empreendedor é um bicho diferente, né? É diferente, né, cara? E eu acho que o horário talvez tenha sido, como você disse, eu não tinha pensado dessa forma, mas talvez foi um dos maiores pontos de sucesso. Sem dúvida. Porque o pessoal perguntou, gente, é sério que ele quer que eu acorde 5h30? E na hora que o grupo foi na turma confirmando, foi todo mundo falando, opa, peraí, ficou aquela FOMO, né? Fear of missing out. É isso, é isso. Mas eu acho que esse talvez seja um ponto importante, né? Você vê que talvez o sucesso é feito dos detalhes, né? De repente, o horário é um negócio que pode ter feito. Obviamente, o conteúdo era riquíssimo, mas se você tentasse fazer esse conteúdo às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 5 da tarde, provavelmente você teria menos pessoas participando, né? E fez a diferença mesmo. É verdade, com E certeza. fora que o WhatsApp, o e-mail ainda não tá bombando, né? Das 5 às 7 tá todo mundo Todo sem mundo distração. consegue pensar um pouco em si, né? Um horário Total. que eu sempre uso para mim esse horário mais cedo, antes de iniciar. Meu horário de meditação, de malhação, de reflexão, porque, assim, eu digo até dentro do chamado, né? Um dos exercícios, uma das atividades que eu passo para a turma gente, pega a sua primeira meia hora do dia e foca ela no que você quer que seja seu dia. Então, faça uma meditação, exercite, não pega celular, não vai ver notícia, bobagem, não veja nada. Simplesmente olhe para dentro, porque é aquele nosso primeiro ponteiro do dia. Se você aponta já para o estresse, ele vai para o estresse. Como o azimuth de um barco, né? Se você aponta para a direita, um pouquinho que seja 1 grau, você já vai parar num continente. Se você aponta para o outro, você vai parar no outro. E fazer isso tem mudado muito meus dias, mudado muito minha manhã. Mas me conta, que você achou, como é que foram essas lições estoicas dentro da Cara, sua vida? primeiro que eu achei incrível partir de um cara que nem você, um cara agitado, empreendedor na veia, fez um monte de coisa legal, um monte de história legal. Mas eu não conhecia o estoicismo. E conheci quando você começou a falar disso, ali no grupo da Endeavor, da turma, e fui olhar um pouquinho mais, e logo na sequência o Vabo, que veio aqui também, também tinha postado um negócio, falei, pô, Vabo, me fala mais disso. E coincidentemente eu estava gravando com o Vabo o podcast lá que eu tô fazendo lá do Be a Founder, né? E o Vabo foi meu co-host nas 4 primeiros episódios, e aí a gente trocou um pouco de figurinha. E aquelas coisas na vida que quando você começa a olhar, você fala, cara, de certa maneira eu pratico algumas dessas coisas, mas sem saber, sem ter, vamos dizer, a teoria, né? Sem ter isso desenhado como uma teoria, muito mais como intuição ou de aprendizados da vida. E é muito poderoso, né? Como coisas que têm milhares de anos são tão válidas, hoje cada vez mais válida, né? No nosso dia a dia, hoje que tem tanta distração, rede social, tanto essa parecer que é e de fato não é, né? Acho que voltando um pouco para as nossas raízes, voltando um pouco para dentro, acalmando a mente, né? Voltando, eu acho que isso faz uma diferença enorme para a vida de qualquer pessoa. Não, bacana.
Cara, vai ser legal contar para a turma aqui. Eu acho que você tem dois pontos aí que me chamam muito a atenção, que são muito incríveis aí de destaque, né? Um é a sua história no golfe, que é um esporte de extrema precisão. Não tem como você jogar golfe sem calma da mente. Eu acho que a hora que você dá aquela tacada, a hora que você está segurando ali para fazer o swing ali, não existe mais nada no mundo naquele instante, né? É um instante de presença absoluta. Aquilo é uma meditação em si só. Eu brinquei de golfe meia dúzia de vezes ali, não acertei muito a bola. O pessoal acha que é difícil acertar a bola no buraco. Eles têm que entender que acertar o taco na bola já não é trivial. Não, zero. Não é Fazer ela trivial. decolar 5 metros já é difícil, né? Falava, não é possível, ou meu taco passava em cima da bola, ou batia na grama. Mas achei um esporte espetacular de ficar, né, ali, o ambiente daquele gramado, aquela natureza, acho muito bonito. E você também empreendeu com algumas coisas, dentre elas a ZUP, né? Não sei se você continua lá depois que vocês foram comprados aí pelo Itaú ou investidos. E a grande coincidência é que eu sou de Uberlândia também, né? A gente Os se meus cruzou sócios por todos de lá. lá. Uma vez eu participei de um evento que vocês participaram lá muitos anos atrás, numa casa de eventos. Só foi quando eu ouvi falar da ZUP pela primeira vez. E é uma história muito bonita. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente o que você usou de lição do golfe, da precisão, do esporte de precisão, né? Que você foi campeão brasileiro nisso aí, com o empreendedorismo e o que você vê em comum com as lentes estoicas que você vem aplicando na sua vida, que é o que você falou, mesmo quando a gente não sabia, a gente já estava aplicando alguma coisa, né? Total. Eu acho que o golfe, eu acho que independente de competir a alta performance ou não, o processo de aprender a jogar golfe, ele é super difícil, né? Todo mundo fala, o golfe não é o esporte de quem acerta mais, é quem erra menos. Então é um esporte que você erra muito. E qualquer lugar que você erra muito e que você continua persistindo, você precisa ter uma coisa que é saber lidar com frustração e resiliência, né? Você fala em persistir e resistir. Pô, o golfe é o esporte perfeito. Você precisa persistir e resistir, porque é o tempo todo você lidando com as suas frustrações ali no campo. E quando você chega, você nunca jogou, você falou. Você vê as pessoas batendo, você fala, nossa. Aí você vê uma senhorinha, você vê um cara mais velho, um gordinho, uma criança batendo, a bola voando 100, 200 metros. Você fala, pô, não deve ser tão difícil. Aí você tenta bater, você erra a bola. Foda. Aí você erra a bola. Aí quando você pega, ela anda 5 metros. Então, assim, é um negócio que ele joga muito com o teu mental. E eu tive a sorte de começar nesse esporte, que não é muito peculiar no Brasil, né? Muito grande no mundo inteiro, mas pequeno no Brasil. Meu pai me colocou desde pequeno, então eu fui meio que criado. Eu acho que muitas das minhas características hoje, boas e ruins, eu fui forjado no golfe. Tanto a parte de relacionamento, é um esporte que você te possibilita conhecer muita gente, e no momento que a gente entra no campo de golfe, a gente está lá por 4 horas. Então, quando a gente sai, se a gente não se conhecesse, depois daquelas 4 horas, eu sei sobre a sua vida, onde você trabalha, quem são teus filhos, tua mulher, o que você fez na última viagem. Eu sei muita coisa sobre você. Quando que eu construir essa relação numa sala de reunião, numa mesa de boteco? É difícil. Então, o golfe, para começar, faz isso. E para uma criança que começa a jogar com 12, 13, 14 anos, você começa a competir com pessoas de 35, 40, 50. Então, desde pequeno, eu já aprendi um pouco essa questão da relação com as pessoas mais velhas, da educação e tal. Mas voltando para o esporte, eu acho que a questão do mental, a gente estava falando aqui antes de começar, quando você pega o número 1 do mundo, o número 10, o número 50, o número 100, e você olha esses caras batendo na bola, só a parte mecânica, contato, né, o voo da bola, é muito parecido. Mas quando você vê, um é número 1, outro é número 10, outro é número 100. O que muda isso? É 100% da parte mental, né? Acho que a maneira como esse cara se posiciona, como esse cara, ele lida com a frustração quando ele erra uma tacada. Eu acho que mais do que qualquer coisa, a positividade, né? Aquele mindset do vencedor e tal, é o que faz total diferença. Então, você aprende muito, muito no golfe. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Tim Galloway, que ele falou muito do tênis, né? Do tal do Self 1 e do Self 2. O que é o Self 1 e o Self 2? São aquelas duas coisinhas que tem dentro da cabeça. O Self 2 é aquele que faz a ação. Então, você imagina um tenista. É o cara que joga a bola para cima, na hora que tá sacando, e dá porrada. É um negócio 100% mecânico, não tem emoção. Mas o outro, o Self 1, é aquele que fala, porra, não vai errar. Cuidado com a linha. Joga a bola baixa. E se você pegar na bola na rede? E é o ponto É final. match point É o agora. match point agora. E esse cara é o cara que atrapalha a performance, né? Então, normalmente a performance é aquilo que você sabe fazer menos essa interferência. Quanto maior for a interferência, menor é a performance. Então, acho que quando a gente fala aqui um pouco, voltando para o estoicismo, a questão da calma, né? A paz de espírito, se acalmar a tua mente,
o esporte é isso. Quer dizer, se você entra numa partida, seja de golfe, qualquer esporte, eu acho que esporte individual, você acaba carregando mais, né? Porque é só você, né? Você não tem ninguém É, para te interferir. O esporte coletivo, pô, o teu amigo, o teu parceiro são lá muitas cruzou, o outro fez o variáveis, gol, né? e às vezes você ganhou e não foi nem mérito teu, às vezes você perdeu também, não foi mérito teu. Acho que o esporte individual ele tem um pouco dessa questão que é você com você mesmo. Eu estou sempre competindo contra o quê? Contra a minha melhor performance, contra o meu recorde que foi há um tempo atrás. Então acho que você conseguir viver essa plenitude de um esporte, onde quando você está ali jogando, cara, não tem distração. Se você estiver pensando em qualquer outra coisa, não tem chance de você fazer aquilo bem. E é por isso que para mim, talvez seja um dos lugares mais importantes da minha vida, talvez o meu templo sagrado, é quando eu estou jogando golfe. Primeiro que é com a natureza. Eu acho que a natureza já traz ali uma calma, já traz um lugar muito gostoso, muito rico. Mas é um lugar onde eu estou conectado comigo mesmo e eu estou conectado em tentar fazer o meu melhor sempre. Por mais que hoje em dia praticamente não compito mais, hoje eu acompanho meus filhos, né, que jogam e competem. Mesmo quando eu estou com eles, é um momento muito de presença e traz um pouco desse bem-estar, né, dessa paz interior, que eu acho que faz diferença e quando a gente traz para nossa vida pessoal, acaba ajudando bastante, né? Nossa, que delícia ainda jogar com os filhos golfe. Vai ser muito gostoso, muito rico. Nossa. Você trouxe um ponto muito bacana aí, acho que dois, né? Dentro da meditação, dentro da gente conquistar a calma da mente, né? Dentro do chamado, eu trago bastante com essa base estoica, mas eu trago muitas outras frentes que eu já vivi ao longo da vida de busca de autoconhecimento. Então, desde meditação que eu faço todos os dias, eu estou voltando para o Vipassana agora, semana que vem, dia 6, vou ficar mais 10 dias, Que legal. silêncio absoluto, das 4 da manhã até 9 da noite. Então, eu já fiz muita meditação, PNL, esse tipo de coisa. E sempre, todos os que se pegam em comum de todas essas reflexões e meditações, é quando a gente percebe que nós não somos nossa mente. Nós temos esse corpo físico, nós temos a mente, que é um hardware, com um software, que é igualzinho o celular, mesma coisa, só que muito mais potente. E nós temos a nossa alma. E esse lado A, lado B que você falou, isso é muito uma dicotomia, uma discussão entre a mente e a alma. Por quê? Porque, por exemplo, eu falo autodisciplina, né? Você ter disciplina. Você ter disciplina é um negócio ridículo. Autocontrole e disciplina não deveria ser nem argumentado, né? Deveria ser algo inato para todo mundo, e o que é, mas algo que não traga dificuldade. Porque, ó, vou pegar meu celular aqui e vou olhar para ele, vou levantar, né? Olha que incrível, eu sou muito disciplinado, eu tenho Controle total. um controle total. Aí fala, vamos acordar todo dia às 5 da manhã para malhar? Vamos cortar bebida, carboidrato, isso, aquilo, outro. Vamos ser disciplinado tal hora, fazer tal hora por dia, isso. Aí começa a falhar. Aí você fala, o que muda? Porque eu quero fazer essas coisas, eu sei que me fazem bem. E se as coisas que me fazem mal, vamos parar de fumar, vamos parar de droga, parar de qualquer coisa que a pessoa, hábito nocivo que a pessoa tenha. Ela sabe que faz mal, ela tem algo nela que quer parar e tem algo que não deixa. Como pode ter duas coisas em uma pessoa só? Então a gente começa a entender que o nosso cérebro, como uma máquina muito eficiente, que a gente usa um percentual pequeno dele racionalmente, e a maior parte do percentual dele, ele é usado para cuidar do nosso corpo. São mais de 100 bilhões de células trocadas por dia, células alimentadas, gás carbônico, oxigênio e alimentação. E você pensar, e você está dirigindo o carro, você tem que estar calculando. Não sei se você já viu num Tesla na internet mostrando o tanto de cálculo que ele faz. Cara, é muito, muito foda, porque é velocidade sua, velocidade relativa do carro, se tem alguém atravessando. A gente está fazendo tudo isso no celular, escutando uma música, conversando com a pessoa do lado. E eu falo, se for uma mulher ainda grávida, está produzindo um bebê perfeito ali dentro dela e fazendo isso tudo. E é o cérebro que está comandando. Que loucura. Então, o cérebro, ele quer sossego. E como toda máquina, né? Tem uma escada rolante, quando não tem usando, ela vai devagarzinho para economizar energia. O celular desliga a tela, abaixa tudo para salvar energia. Acho que o nosso cérebro não tem esse sistema. Stand-by, né? Fica em stand-by. Então, de manhã, a hora que você acorda para querer malhar às 5 horas, ele fala para você, não, tá ótimo aqui, ó, tá quentinho, fica de boa aí, tranquilo, né? Deixa o corpo estável, a mente estável, ele tá ali salvando energia. A hora que você vai querer comer a lenha, ele fala, não, pode comer, porque eu deixo estocado aqui, o que precisar, eu quero gerenciar a energia. E a nossa alma não quer isso aí, a nossa alma quer trabalhar no máximo de performance, né? A gente vem aqui para evoluir, para crescer. Então, como que você trouxe, né, essa disciplina que é necessário ter para ser um campeão num golfe, que é um esporte tão, como é que eu diria, tão minúcia, tão minucioso, né?
E como é que você levou isso para o trabalho? Conta pra gente um pouco da história. Como é que foi isso para a É, ZUP? Como é que foi essa história que é maravilhosa é, também? acho que você falou alguma coisa que é importante, né? A gente tende a ir para nossa zona de conforto. A palavra conforto ele traz, né? O quentinho, É. ali, não, tô aqui, tô protegido, tal, Menos dispêndio de energia e menos risco. menos risco. Mas o sucesso, ele não mora dentro da zona de conforto, né? A Não. conquista, o sucesso, não estamos nem falando do sucesso financeiro, né? Mas a conquista, o crescimento, ele mora fora da zona de conforto. E as pessoas têm dificuldade, né, de entender isso. Quanto mais a gente fica com medo, com receio de sair, de arriscar, mais a gente fica naquela zona de conforto e quando a gente começa a ver aquilo está vindo contra a gente. Mas voltando aqui a falar do esporte, eu acho que o golfe, para mim, ele ensina valores muito importantes, né. Então, a questão de ética, né, no golfe você não tem juiz, né. O juiz ele só é chamado no caso de dúvida. Você imagina um campo de golfe daquele É. tamanho, né, milhões de metros quadrados, você normalmente sai para jogar 3 jogadores juntos, e às vezes a bola de um vai para o mato, a bola do outro vai para trás do morro, e você não vai lá para conferir, porque você confia, você parte do pressuposto que aquele cara ele é honesto. Tem uma ética muito Tem forte uma dentro desse ética muito esporte, né? forte. Então, quem não entra, quem não tem essa ética, o que que acontece? O próprio esporte, o próprio ambiente acaba Exclui. expelindo essa pessoa. Então, é muito legal, porque você é parte de um valor moral super importante. E aí, quando você parte para o esporte propriamente dito, é um esporte. O golfe você nunca aprende a jogar golfe. É interminável a tua evolução. Nem o Tiger Woods, que é o Tiger Woods, que já ganhou mais de 100 torneios pelo mundo todo, o maior case do planeta, ele está o tempo todo treinando. E é engraçado, tem muita meme, né? Quem joga golfe, enfim, acompanha nas redes sociais, tem muita meme, assim, o golfista é um cara meio louco, assim. Você vê, de repente tem um cara na rua, assim, no supermercado, aí ele começa a fazer assim, né? Que é um movimento para sentir. Porque é um movimento que ele é muito complexo. Você tem braço, ombro, cintura, cabeça, perna, é muito complexo. Então o golfista ele está sempre ali tentando encaixar para ver qual que é a posição. Mas por quê? Porque ele quer evoluir o tempo todo. Ele está pensando sempre, cara, beleza, como que eu fico melhor para o próximo jogo? Como que eu me preparo? Como que eu faço diferente? Como às vezes você joga mal, você se frustra, você fala, bom, essa forma não está dando certo. Então você não tem você não está comprometido ali com o teu erro, com a tua falha. Você fala, não, eu preciso aprender uma nova maneira de jogar. Quando você traz isso para o trabalho, pô, é o que a gente faz no dia a dia. A gente está testando coisas novas o tempo Buscar todo. excelência, né? Buscar excelência e tentando coisas diferentes. Errou, cara, tá bom. Esse não é o caminho. Vamos mudar o caminho. Eu acho que na ZUP, né, você falou do meu sócio de Uberlândia, Gustavo, Bruno e o Flávio, eu acho que a gente sempre teve esse gancho de testar coisas novas. Quando falhava, ninguém estava apegado à ideia. Falei, cara, testamos, não deu certo. Cara, põe para o lado. Vamos testar uma nova hipótese aqui. Seja um novo produto, seja uma precificação de produto, montagem de time. A gente nunca estava convicto com aquele erro. A gente colocava para o lado. Mas mais do que isso, no acerto, que volta a falar que a gente está falando da zona de conforto, mesmo quando a gente acertava alguma coisa, a gente não ficava naquele status quo, naquela zona de conforto para sempre. Rapidamente a gente estava desafiando. Será que dá para fazer alguma coisa melhor? Será que esse aqui realmente é o melhor modelo? Isso fazia com que a gente se movimentasse, estava testando coisas novas, e é daí que sai a inovação, né? Porque a inovação, se você, de novo, fica na tua zona de conforto, você não inova. Quando você está o tempo todo se desafiando, pega a Apple. A Apple criou lá o iPhone 1, baita no sucesso. Mas tiveram que criar o 2, o 3, o 5, tá no 15, iPad, AirPod. Mesmo estando na zona de conforto, mesmo sendo empresa incrível, das maiores do mundo, esses caras têm que se reinventar. Isso funciona para a Apple, funciona pro tiozinho aqui da padaria da esquina, né? Se você não está o tempo todo buscando essa melhora contínua, esse aperfeiçoamento e não se acomodando com aquilo, dificilmente uma hora você vai estagnar e uma hora o próprio mercado vai te atropelar. Não, muito legal. Essa busca da excelência, né? A gente fez um episódio, gravei 40 episódios esses últimos 3 dias das pílulas para mim poder viajar, né? Deixar eles presetados, eu nem lembro qual deles foi. Mas ele diz o seguinte, né? A busca pela mediocridade ou pela excelência, né? O estoicismo traz isso muito, porque se você pegar Marcos Aurelius, foi um dos maiores imperadores da história, imperador romano, filósofo, que ele sempre buscou trabalhar, fazer pelo bem comum, né? Muito diferente de políticos que a gente vê, não só hoje em dia, mas desde em Roma também. Tem uma história muito interessante que dentro do estoicismo, você falou também das virtudes, né? De a gente buscar as virtudes. Dentro do estoicismo, a gente tem 4 principais virtudes, foram definidas lá 500 a.C. por Sócrates, que é o
que são essas virtudes, né? Essas virtudes são algo pelo que se vale a pena viver, pelo que se vale a pena morrer. Porque, assim, qual que é o nosso objetivo da vida? Eu dou um exemplo eu dei um exemplo para meus filhos na semana que eu fiz a imersão com eles, foi muito bacana. Aliás, o seu já está com quantos anos? Tá, 9 e 11. Ah, vamos montar um grupinho para a gente fazer ao vivo com as crianças da turma, vai ser demais, vai ser vai ser muito demais. legal. Eu fiz o teste com meus filhos, eles adoraram. E eu falei, na hora de explicar virtudes, né, qual que é a razão da vida? Porque é uma pergunta que você fala, eu vivo para quê? É para ganhar dinheiro? É para jogar golfe? É para jogar futebol? É para namorar? É para quê? Qual que é o objetivo? O objetivo, dentro do estoicismo, é a gente chegar na eudaimonia, né? Você ter aquela felicidade suprema, né? Do budismo chama de nirvana. Você está no ápice da sua alegria, da sua felicidade. E como que você atinge isso? A gente tem momentos curtos que a gente atinge isso normalmente, né? Aqueles momentos de epifania, que você está muito feliz, às vezes num réveillon, numa viagem, numas férias. Só que aqueles momentos, eles vêm, você quase não percebe. Geralmente você percebe eles depois. Você não percebe eles no momento que você está vivendo aquilo. E dentro do estoicismo é sobreviver as virtudes. As principais são as 4, que originam todas. A justiça, né? Você ser uma pessoa justa. Você falou aí de inovação, por exemplo. Para inovar, você tem que ser justo. Porque se você não for justo com um time que faz o que paga as contas da empresa e não for justo com outro time que não vai te entregar resultado, mas que está inovando, que pode ser o futuro da empresa, você não vai ter inovação. Aí depois você tem um segundo grande valor do estoicismo, que é a sabedoria. Então, se buscar essa constante sabedoria da alma, do ser, né? A gente vai evoluindo, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E para essa evolução, você precisa aumentar a sua sabedoria. Como que você inova, por exemplo, sem sabedoria? É impossível, porque a inovação é o acúmulo de sabedoria empírica, tentativa e erro, né? O Thomas Edison diz que inventou 999 formas de não criar uma lâmpada e uma de criar. Aí depois você tem a coragem. Coragem, como que você inova sem coragem? Você vai ter que gastar, você vai ter que arriscar, né? A gente vem do meio de startup, é pura coragem. Você dá um salto no precipício e torcer para você nem sabe se você tem um paraquedas atrás. Talvez tenha, talvez não. Se não tiver, eu caio num rio. Não sei se está muito alto pro rio, mas vai. Mas você tem a intuição que você vai se virar, né? De alguma forma você vai se virar. Nesse pulo. Não é um pulo completamente cego, né? Não. Você pula porque você acredita que se aquele plano A não der certo, você tem um plano B ali. Exato. Mas é completamente cego. O que a gente percebe é que tá tudo certo também. Eu digo que do chão não passa. É isso. Quebra, faz outro. É né? Que aqui no Brasil é muito estigmatizado, mas nos Estados Unidos é muito valorizado até. Quanto mais vezes você tentou e errou, melhor. Então você tem ali a sabedoria. E por fim, você tem o equilíbrio. Então essas 4 virtudes históricas, você deu o exemplo aí da inovação, o equilíbrio, a temperança, não tem como você inovar sem equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio tanto de ovos que você vai pôr naquela inovação, tanto que você vai no básico, equilibrar as contas. Na startup agora eles trouxeram um tal de um termo que chama EBITDA, tentei pesquisar, que serve, né? joguei no GPT, ele também não sabia o que era, mas parece que os fundos agora querem isso. Né? Isso. Então o pessoal está pesquisando e buscando, então você precisa dessas 4 virtudes. E Epiteto ainda definiu, a felicidade, ela é um verbo, um desempenho dinâmico e contínuo de atos de valor. Então assim, a felicidade é um substantivo, mas como é que ele diz que é um verbo, né? Porque você não tem ela, você vive ela quando você desempenha atos de valores. Então isso é muito interessante, a forma como você trouxe essa questão dentro do golfe, a hora que você falou de ética, né? Fala, vou jogar golfe, vou ser desonesto. Não faz sentido. Alguns esportes já trazem isso por natureza, né? O futebol é legal, você cavar uma falta, é legal você dar um gato a malandragem. O truco, né? É isso. E é muito legal que eu estava pensando sobre o golfe. Eu não sei se tem outro esporte que tem essa característica. Vamos supor, o tênis. Se você é um bom tenista, você tem que ter uma mega movimentação, você tem que fazer várias coisas, correr, várias jogadas, várias coisas, futebol também. O golfe é sobre você ser perfeito em um único movimento, né? Você trouxer no final do dia um único movimento. Obviamente, quando está no green ali, é um movimentinho mais incompleto, talvez, né? Menos força, mas se você ficar perfeito naquele movimento de golfe, você vai ser o melhor jogador do mundo, né? Fazendo sempre o mesmo movimento perfeito, com uma força a mais ou a menos, correto? Mas aí são aquelas coisas que você não tem controle, né? Que a gente fala, tem as coisas que você tem controle e as que você não tem. A natureza, né? O campo de golfe, você está exposto à natureza o tempo todo. Calor, frio, calor a bola voa mais, frio a bola voa menos. Vento, um pouquinho de vento, muito vento,
Quando tá muito vento, é muito difícil, porque a bola ela vai alto. E dependendo da força do vento, ela leva para um lado, leva para o outro, a bola voa menos, voa mais. Como você tem que acertar um objetivo, tudo isso você precisa calcular na hora de dar sua tacada. Se você está batendo um morro acima, numa subida ou numa descida, né? Os campos têm muito aclive, declive. Então, isso são as coisas que você não pode controlar. E quando você está naquela situação, você tem que aprender toda aquela situação e fazer o teu melhor julgamento. Quando eu estou com meus filhos, às vezes eles jogam uma tacada, por exemplo, no green, né? No green, para quem não sabe, é aquele lugar onde fica a bandeira que você emboca a bola, como se fosse um mini golfe, né? Tá. Mas ele não é planinho. Aliás, é muito difícil encontrar uma tacada que seja totalmente plana. Sempre tem o movimento. E quando você está analisando antes da tacada, você fala, ó, eu vou mirar, tipo assim, à direita do buraco, porque o morro vai trazê-la de volta com chance de embocar. E às vezes o meu filho, eu sou o CAD, né, o que carrega a bolsa, tô lá com meu filho, ele, pum, joga a tacada, ele erra. E fica bravo. Eu falo, filho, vamos lá. Você pode ficar bravo porque a gente errou a estratégia. Porque a gente achou que o morro ia desviar assim e desviou assim. Mas ele acertou no local. Mas você acertou a tua tacada. Você Nossa. executou o movimento bem. Mas não embocou. Então, assim, entender um pouco o que está sob meu controle e o que não está sob meu controle, num esporte desse é fundamental. Porque senão a tua cabeça vai a mil. Você entra em parafuso. E muitos jogadores talentosos pararam no meio do caminho por causa disso. O cara não conseguia controlar, ele não conseguia ter aquela frieza, entender que aquilo faz parte, vamos à próxima tacada, vamos ter paciência, daqui a pouco... Porque no final do dia, assim, quando você chegar no torneio, aquilo ali vai ser tão bom ou quanto ruim quanto tudo que você treinou no passado. A mágica não vai acontecer aquele dia, tudo bem, tem um dia que às vezes encaixa mais, você tem um pouquinho mais de sorte, um momento tal, mas 99% das vezes está relacionado com tudo aquilo que você treinou. Então, quando você erra, você tem que ter a calma de falar, cara, eu já treinei, eu sei fazer isso bem. Vamos para a próxima, que o jogo vai encaixar. E, obviamente, na hora da pressão do campeonato, outros competidores, ser no meio do placar lá, é difícil ter essa tranquilidade, mas é o que faz total diferença para o golfista. Né? Bacana. A penúltima entrevista foi com o Wilson Poit, lá da Endeavor também. História muito bacana. Ele contou sobre ele e o filho dele, o Vinícius, eles fazem Stock Car, corrida de coisa de regularidade. Stock Car não, Rally de regularidade. E fica muito de regularidade, você vai muito no tempo, né? Vira à direita, passou a árvore, acelera tanto, vem tudo assim. E às vezes um errava, ele era o navegador, o piloto, e às vezes errava no início, né? Pai e filho ainda, às vezes vai dando aquelas faíscas ali, eu ficando muito nervoso. E falava, cara, sempre que a gente errava e ficava nervoso, piorava tudo, porque você já erra uma hora que você vê, você errou a segunda coisa, a segunda referência, né, que vinha no mapa ali. Aí a hora que eles desenvolveram uma técnica ali entre eles, que é o seguinte, a hora que errou, o outro começou a reclamar, você fala, próxima referência. Ah, não, mas você não viu, próxima referência. Aí você, opa, aqui, passou, mata burro, vira direita aqui. Então, e é isso, né, que você tá falando aí dentro do golfe também, né? Só que essa é uma conversa muito com você, né? A gente tem que ter gostei, até falei, viu, Wilson, tá? Eu tô usando já. Essa próxima referência com a gente mesmo, né? Quando a gente erra, a gente ter esse auto-perdão. Você fala, cara, eu tentei meu melhor, errei. Próxima referência, e agora? Não vou ficar lamentando, de oba-oba. E isso é mais uma coisa que traz muito no estoicismo, né? No episódio de hoje, até, eu trouxe uma frase de Marcos Aurelius que ele fala o seguinte, agradeço a Deus por isso ter acontecido comigo, por esse infortúnio ter me acontecido. Ele poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas nem todos ficariam inabaláveis como eu. Então você veja que interessante, né? Falar, o cara era imperador, ele perdeu a mãe, a esposa, 9 filhos ele perdeu. Ele passou pela pandemia antonina, que dizimou metade de Roma, e passou a vida toda ali defendendo Roma de guerras no fronte, né? Não é aquele fronte que fica lá os generais hoje em dia, não. Ali é na lama, numa cabana, numa barraca, no meio do acampamento. Então, assim, é um cara que sofreu muito. E é uma pessoa que sempre olhou, né? A gente tem aqui dentro do estoicismo um mindset positivo, né? Dentro do chamado. Que, cara, não tem nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. E a partir do momento que a gente entende que as coisas são, não é contra você, elas são. Ah, sofri uma perda enorme de alguém que eu amava, faleceu. Cara, todos nós vamos passar por isso. Ou alguém vai sofrer a sua perda. Mas nós vamos perder todos aqueles que amamos e nós, inclusive, vamos embora. Nós temos 80 voltinhas na média para dar em torno do Sol. Eu já dei 46. Eu dei 41 ontem, então tem 41, pelo menos metade. Parabéns, você tem pelo menos metade. Se der tudo certo, talvez se você for muito bonzinho, você tem um bônus.
Mas com qual qualidade que você vai dar esse bônus Total. aí? Como é que funciona? A gente não sabe. A verdade é que a gente não sabe. Quando eu tive Covid e de repente, do nada, eu nem acreditava nesse Covid, para ser sincero, na época. Achava que tinha muito exagero da mídia aí. Mas de repente eu estava lá com 90% do meu pulmão tomado na UTI. Próximo de ser entubado, com 21 pessoas entubadas na UTI, o meu era o único quarto que não. Na hora que você fala, nossa, realmente, né, você faz essa reflexão que é o memento mori, né? Eu fiz ela real ali, né? Tipo, refletir sobre a minha mortalidade, tanto que tudo pode ser passageiro e ir embora. Isso, né, essa dualidade, assim, essa teoria do impacto que eles chamam, é você contrastar a vida com a morte. O que isso te traz? Isso te traz muita humildade, que é essa lente aqui. Você fala, cara, nossa, tô nessa correria toda aí, eu vou morrer, no meu caso aqui, nos próximos 40 anos, com grande certeza. Vai, põe 50 para não ter conversa. Daqui 50 anos eu com certeza não estarei aqui. E aí, o que importa? O que vale esses mais 50 voltinhas que eu vou dando em torno do Sol? Então, é o que eu tenho buscado hoje levar para as pessoas, para as empresas, essas virtudes. Levar isso aí para encaixar na empresa. Porque hoje nas empresas, nosso objetivo é levar para 10 milhões de pessoas o chamado Stoic em 5 anos, para pelo menos 10 milhões. Para quê? Porque hoje eu acredito que nós estamos todos vivendo uma grande ilusão. O ser humano sempre viu isso, faz parte da nossa vida essa ilusão de que basta a gente sair correndo atrás de ganhos materiais, né, de dinheiro, de sucesso, de fama. Enquanto que a hora que você mergulha na teoria, você pega um imperador dizendo, cara, ele era o cara mais famoso do mundo, mais rico, mais poderoso. É a soma do presidente TikToker. da China, da Argentina, da China, dos Estados Unidos, com o Mark Zuckerberg, com o TikToker, com Todo mundo. todo mundo junto num poder só. E ele falava, cara, o que são aplausos, se não um bater de mãos e um barulho gerado por pessoas que em breve estarão mortas, assim como você também em breve estará morto. Então isso não é nada, isso é um ego, né, dentro de nós que a gente busca. E a hora que você começa a buscar, fala então sobre o que é? É sobre viver de atos de valor, como disse Epiteto. Ou como disse o Immanuel Kant, a felicidade, quando você busca ela diretamente, você não encontra. Quando você busca as virtudes e os valores, ela vem como subproduto. Então a gente começa a entender que, cara, a vida é mais do que, né, apenas sobre ganhar Alcançar. e alcançar. Eu acho que é a É sobre jornada, viver. né? Acho que a vida é essa jornada. Não, você está falando um monte de coisa que passou na minha cabeça, fazendo de novo paralelo com o esporte. E eu acho que, como eu competi desde pequeno, eu tive lá as minhas experiências e hoje eu estou com meus filhos competindo também, 9 e 11 anos, então eles também estão tendo. Mas eu tento antecipar coisas que eu já aprendi, que eu já errei, né? Então, quando eu escutei uma vez um coach lá nos Estados Unidos falando isso, eu repito muito para meus filhos, que qual que é o bicho, qual que é o ser humano que tem a memória mais curta no planeta Terra? Dizem que é o goldfish, né? O peixinho dourado, que tem 10 segundos. Passou 10 segundos, ele esquece. E aí é o que eu falo pro meu filho, quando ele erra uma atacada, eu falo, cara, seja um goldfish. O que é seja um goldfish? Cara, esquece. Adianta você carregar toda aquela mágoa, aquele rancor, aquela raiva para a próxima atacada? Qual que é a chance de você acertar a próxima atacada se você carregar aquilo? É muito menor do que se você chegar mais leve, com um sorriso no rosto, positivo. Às vezes, treinando com meu filho, é criança, né? É normal. A gente está tentando passar os valores que podem ajudar eles, né, na vida deles. Ele está treinando, começa a errar, e ele é uma criança muito alegre, muito feliz, muito divertida. Mas quando erra, o bicho fica azedo. E aí começa a ficar com o olharzinho dele, cai, enfim, a afeição. Lá no clube, ele tem um espelho que o pessoal usa para ver o movimento, para treinar e tal. Eu falo, vem cá. Você olha no espelho. Você acha que esse cara aqui tem condição de dar uma próxima boa atacada? Ou é aquele que você é na essência? Aquela pessoa divertida e tal. Então, eu falo muito a questão da positividade com eles, né? Às vezes, as pessoas falam, não, foi sorte. Cara, eu até concordo que tem momentos que o vento pode soprar um pouquinho mais a favor do que em outros. Mas se você não tiver preparado, se você não tiver com o mindset certo, a oportunidade não cai no colo. Acho que é isso que acontece, né? As pessoas passam a vida inteira esperando a oportunidade cair no colo e não passa. Né? E sendo que tem outros que se dedicam uma vida toda para quando passar perto de ter uma oportunidade, o cara vai lá, pega aquilo. Tá preparado para ele está preparado para aquilo. Então, acho que essa questão do preparo,
Acho que ter um mindset forte e ser positivo. Eu li um livro recente que era Você, o seu placebo, alguma coisa, se não é isso, é sinônimo disso, que ele conta a história, né, de um cara nos Estados Unidos que sofreu um acidente muito feio. Os médicos meio que, cara, não era questão de morrer, mas de não ia conseguir andar, então teria que fazer cirurgias muito complexas. Ele falou assim, não, eu vou me autocurar. E ele ficou lá, meditação, foco, ele na cabeça dele, ele se curando, reconstituindo vértebra por vértebra, e é uma história maravilhosa de superação, e o cara dá hoje palestra, enfim, no mundo inteiro e tal. Eu acredito muito nisso. É muito difícil você ativar essa área do teu cérebro, né, dessa positividade, se acreditar aquela crença, mas o esporte talvez tenha sido um dos únicos lugares que eu já vivi isso, de eu estar numa atacada e eu ter a convicção que eu ia acertar aquela atacada. Que assim, não tinha nada que me convencendo diferente. Você foi lá, fez a atacada e deu exatamente aquele resultado. São coisas assim, pouquíssimas vezes na vida, mas quando você tem essa oportunidade de experienciar, né, o poder que tem a nossa mente, aí você começa a acreditar que realmente ser positivo faz total diferença na vida, né? E você vê pessoas que passam a vida inteira reclamando. E eu entendo, infelizmente tem pessoas que são expostas, são mais desafiadas do que outras. Eu talvez tenha sido pouco desafiado, mas de certa maneira eu entendi a força da positividade, né? De a gente tentar tirar as coisas negativas, não é evitar o obstáculo, a gente vai passar por cima do obstáculo. Mas foi o que você falou, aquele obstáculo eu posso enxergar como uma coisa horrorosa ou uma coisa boa. O obstáculo está lá, ele está dado. O valor que eu estou atribuindo para aquele obstáculo é que vai fazer a diferença se eu vou passar por cima ou se aquele obstáculo vai me parar. Tem uma frase do Marcos Aurelius que diz: o obstáculo é o caminho. Né? Tem inclusive o livro do Ryan Holiday, que é muito bacana sobre isso. A gente ver o obstáculo como caminho. Porque ele é o caminho, está dado, o problema é aquele. Então, você tem sua empresa, veio pandemia, e aí? E aí que vai ter pandemia, o que você vai fazer? Ah, pode gritar, chorar, espernear, vai ter. Você teve uma lei nova que atrapalhou a área da sua empresa, ou você perdeu um cliente importante. Deal with it, tá dado o problema. Então, esse é o caminho. Então, bom, um cliente importante, você deveria não estar tão acumulado num cliente só. Então, agora começa a correr para pegar uns menores ou outros, para você não ficar na mão de um único cliente. E por aí vai, né? Só que você falou um negócio que eu fiquei na mente aqui do seu filho, a hora que eu achei muito potente, isso aí que você pôs ele na frente de um espelho, para ele ver o rosto dele, né? Tem um tratado de Sêneca sobre a ira, um tratado inteiro que ele escreve sobre a ira. E quando a gente entra no estado de ira, o ser humano, a gente fica irracional. O estado de ira, ele afeta, ele vem diretamente da amígdala humana, que é a que determina aquela primeira resposta rápida, que a gente precisava, chegava um leão, você tinha que correr, né, aquela coisa. Hoje em dia a gente tem poucas situações que você precisa, mas ela ativa da mesma forma a ira. E a pessoa, você vê que a hora que a pessoa está em ira, é exatamente o que você falou, o rosto dela se contorce, você vê que assim, ela não está ali, né? A gente chega a brigar com materiais inanimados, tipo um celular. Você joga ele na parede, chuta raquete, joga o taco de golfe longe. Isso. Você fala... Tem outra de Marcos Aurelius que ele fala, não adianta se irritar com objetos inanimados, eles não se importam, né? Então, nem aí pra Eles você. não estão nem aí pra você. E a gente chega nesse nível de insanidade, porque o nosso racional sai. Mesma coisa acontece em briga, né, de casal. A hora que você entra no estado de ira, ou a pessoa entra, não tem mais conversa, não tem mais negociação. E, obviamente, você está fora dali. Então, não tem como você continuar. Para, se olha, e o Sêneca fala exatamente uma das partes desse tratado, ele fala, se olhe no espelho quando você estiver com ira, veja se você se reconhece. Então, olha que incrível esse aprendizado que você levou para o seu filho nesse momento, completamente estoico. E você sabe que no final desse dia, à noite, eu tenho o hábito de colocar os dois lá na cama, conversar com eles, tal, até eles dormirem. E aí eles já estavam deitados na cama, eu já achei que eles estavam dormindo. Aí um menorzinho, que foi esse do espelho, falou, pai, oi filho, desculpa ter chorado hoje lá. Eu falei, não, ele vira e mexe de criança, né, chora. Mas ele nunca tinha falado isso. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque não tinha motivo realmente de ter chorado, desculpa. Então, eu acho que isso para mim é felicidade no final do dia, né? Você tá ali o tempo todo, educar filho, pô, todo mundo sabe que é uma tarefa super difícil. Às vezes você não sabe se você tá errando, se tá acertando. Mas quando você consegue criar uma reflexão na cabeça, com certeza aquilo na vida dele vai ter um valor que ele vai desenvolver. Quando ele falou, eu fui lá, abracei ele gostoso, dei um beijo nele, vontade de chorar, né? Porque pai também é meloso, melado, né? Mas eu falei, é isso, filho, é isso, realmente, não tem motivo. Olha quanta coisa você tem boa na vida, por que você vai chorar? Por que você vai ficar bravo daquele jeito?
E eu já tive no lugar deles também, já quebrei taco, já chutei bolsa, É, já faz parte, mas a gente precisa aprender um pouco, né, com as nossas próprias experiências, mas também, eu acho que, pega o empreendedor, pô, a Endeavor, a gente está disposto a errar, mas também a gente não precisa ser burro o suficiente de errar sozinho o tempo todo, né? é, Falar, Léo, tô pensando em fazer um negócio aqui, você já fez esse negócio? Cara, fiz, deu esquece. ruim, esquece, fiz assim, porra, legal, já me economizou um erro. Eu acho que na vida é isso, né? A gente tem as nossas chances de aprender com os nossos erros, mas vamos aprender com o erro dos outros também, né? Vamos economizar erros e acelerar acertos, né? Exato, eu trago bastante nessa lente da sabedoria aqui, dentro da imersão, é o seguinte, quanto tempo que você precisa para você ser um médico, hoje em dia? Vai, colégio colegial, né, 12 anos, mais 6 anos de medicina, 18, mais especialização, blá, 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 Residência, 24 anos. Então, 24 anos é suficiente para você ser um médico? é chão, hein? Não é. São milhares de anos que são suficientes para você ser um cardiologista. Porque isso foi conhecimento empilhado um em cima do outro, desde lá da Grécia, dos egípcios. Isso veio sendo empilhado, tentativa e erro. Durante a Idade Média em toda, de 500 a 1500, você não podia nem abrir um cadáver, né? O Leonardo da Vinci, todos os que fizeram na época lá, tinha que ser escondido em cavernas. Tem um livro físico do Neil Gordon que é incrível. Era proibido fazer isso. Então, esse conhecimento vem sendo empilhado. O Steve Jobs criou o iPhone, lá, o iPod, né? Foi o O iPod em iPod primeiro, 2001, se eu não me engano, por aí, algo por aí. próximo disso aí. É, quanto tempo que ele levou? Cara, ele levou desde lá de trás, né? Desde o carvão com energia, aí depois a energia elétrica, a luz, o rádio, e veio vindo a Motorola, A internet. a internet, aí ele juntou aquilo tudo, um conhecimento empilhado, e fez um iPhone lá. Agora você pega, como que você vai ser um bom pai? Como que você vai ser um bom filho? Como que você vai ser uma boa pessoa? O que que é importante para você ser essas coisas? Como que você vai ser um bom ser humano? Tem gente que está há 2.500 anos trazendo esse conhecimento. Você pega desde lá de trás, né? Antes, né? Sócrates, Parmênides, tantos filósofos que tiveram lá, pessoas iluminadas, santos que vieram, né? Desde Santo Agostinho, tantos outros. O maior de todos, Jesus. Lá antes ainda pega Buda antes de Jesus lá atrás, Confúcio, Sócrates, Marcos Aurélio, Sêneca, Epiteto e tantos outros mestres que vieram e que trouxeram, se lê uma carta de Sêneca hoje, escrita, Sêneca nasceu no ano de Jesus, no ano Domini. Cara, parece que tá escrevendo de hoje. Não perca tanto seu tempo com essas bugigangas que brilham. Ele era o cara mais rico de Roma. Fala, cara, as joias, as roupas, o ouro, os palácios de mármore, as carruagens, as festas, os vinhos. Tá parecendo que eu tô falando há 2.000 anos atrás? Eu só não tô falando um iPhone. Total. O eletrônico, só bits and bytes, todo o resto é idêntico. Então, se a gente traz esse conhecimento, o mesmo conhecimento que é empilhado para você ser um engenheiro, para você ser um médico, para você ser um músico, para você ser um cara de tecnologia, existe esse conhecimento empilhado para a gente ser um bom ser humano. Mas a gente não olha para ele, porque parece menos importante. Primeiro a gente quer garantir o material. Aí depois, quando você puder, você vai garantir ser uma boa pessoa. A vantagem, quando a gente chega lá e atinge a questão material, a gente percebe que não é sobre isso. O maior problema ainda é quando você não atinge e você perde sua vida inteira tentando atingir. Aí você deixa para o lado secundário a sua felicidade, a sua realização como ser humano, e você perde seu tempo. Você tá vazio. Você está vazio. Então, assim, o que eu acho legal, o que me pegou muito quando eu li Marcos Aurélio a primeira vez, o Meditações, eu estava num momento de depressão, eu tinha saído do Covid e desconectei de tudo, cara. Aí eu tava mal, depressão mesmo, ia pro escritório, dormia, eu tenho o meu estúdio lá em Uberlândia, entrei aqui em São Paulo, e não tinha vontade de nada, tive 24 negócios diferentes. Negócios que tiveram muito sucesso, negócios que não tiveram, dei, emprestei, doei, já fiz de tudo com o negócio. Quebrei, desquebrei, mas eu sempre tive muito gás, sempre trabalhei muito, só que eu não tinha conexão. Aí quando eu fui, né, li a Bíblia 2 vezes, eu sou espírita também, li o livro espírita, li hoje já todos os dogmas, os principais livros, terminei de ler Bhagavad Gita agora, que é maravilhoso também, que é a Bíblia hindu, e você vai vendo que todos têm o mesmo core. Todos têm a mesma questão de você fazer o bem, de você ser uma pessoa boa, de você ser uma pessoa que vive pelos valores, uma pessoa honrada. Só que a gente acha que não, para conquistar a riqueza, a gente chega lá, depois eu resolvo.
e a hora que chega lá não resolve. Me conta um pouco da sua experiência nisso aí na sua vida, até Cara, porque você é um empreendedor de extremo sucesso, vendeu uma empresa gigante de é, tecnologia. então, eu acredito tanto nisso que você falou. Falei, né? Ontem foi meu aniversário. E aí, várias mensagens legais de amigos, enfim, conhecidos e tal. Mas muita mensagem legal de pessoas que em algum momento eu toquei na vida dessas pessoas de uma maneira diferente, ajudando elas com um momento difícil, com uma indicação, enfim, com alguma coisa. E você receber essas mensagens é muito gratificante, né? E eu acho que talvez a única clareza, e aí eu acho que vem muito do meu pai isso, é que a gente precisa fazer o bem. E eu sempre tive, talvez, claro que eu precisar de muita ajuda na vida inteira. E como empreendedor, a gente precisa de ajuda pra O cacete o tempo tempo todo. inteiro, né? Então, talvez a única convicção é que eu precisava me doar muito para as pessoas, e não necessariamente de uma maneira oportunística. Porque hoje aqui, se eu vou te ajudar, você me pede um negócio, eu vou te ajudar, em termos de negócio, não tem nada que eu vou fazer com você hoje, talvez. Mas talvez lá na frente eu vou precisar de uma outra coisa, e você vai estar super aberto para ajudar. E eu acredito muito que o ser humano ele precisa funcionar com essa rede, né? Essa rede de segurança, de proteção e de ajuda. Então, acho que talvez uma coisa que eu sempre tive claro é, cara, vamos ajudar o máximo de pessoas possível. E ajudar, não estou falando de ajuda financeira, pode até ser, dependendo do momento, dependendo de quem for tal. Mas é ajudar a conectar, a acelerar. A gente mentora, né, muito startup, eu acho que é um negócio super valioso. Mas você está perto das pessoas e tentando, principalmente, conectar elas com coisas que ela quer conquistar, para você acelerar aquele período que ela está buscando aquilo. Ah, Fê, você conhece o Léo? Pô, queria conhecer o Léo. Então, pô, claro, vem cá, eu crio um grupo de WhatsApp. Léo, fulano meu, quer bater um papo com você sobre aquele outro assunto que você criou lá atrás, o teu negócio. Então, eu acho que isso é tão rico e é tão fácil de fazer, e é um negócio que, pessoalmente, me dá prazer fazer isso, né? Então, pô, a gente sai daqui, você me manda 3 WhatsApps de 3 ajudas, eu vou fazer aquilo, eu vou priorizar aquilo na minha agenda. E aí eu acho que quanto mais você constrói isso, mais você acaba recebendo. Acho que talvez a gente falando de energia, né? Mas aquilo também semeia caminhos positivos, né? Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Essa positividade traz você ser uma pessoa mais positiva, porque as coisas também acontecem de uma maneira um pouco melhor, e você vai criando um pouco desse mindset. Então, eu acredito muito nisso, nessa. E em gratidão, a gente falou lá atrás, quando eu comecei a jogar golfe, eu jogava com executivo de empresa, CEO de empresa e tal. E como meus negócios sempre foram B2B, B2B para grandes empresas, estão vendendo para grandes empresas, eu sempre precisei lidar com CEO, né, CMO de companhia, em tecnologia, né, o CIO, né, que é o cara de tecnologia. E como desde 14, 15, 16 anos eu estava acostumado a jogar com esses caras no campo de golfe, quando eu entrava numa sala de reunião para conversar sobre um projeto, as pessoas às vezes nunca tiveram aquela oportunidade, elas entram acanhadas, né? Para mim era um ambiente normal. E aí eu lembro vários grandes presidentes de empresa, alguns deles aqui, o Roberto Lima, que foi um presidente da Vivo, foi presidente da Natura, foi presidente da Credicar, mas quando presidente da Vivo, era golfista, a gente jogava junto, e eu começando a empreender, eu fui lá pedir oportunidade, pô, deixa a gente começar a fazer um trabalho para Vivo e tal, e é muito bom quando você tem um pouco dessa credibilidade da pessoa falar, cara, eu vou dar uma chance pro Léo. Pô, o Léo é um puta menino batalhador, eu vou lá, você vai ter que entregar, óbvio, preciso entregar, puta Mas abre serviço e a tal. porta, né? Mas abrir a porta. O Tarek, que é um egípcio, que foi presidente da Procter & Gamble no Brasil, presidente da América Latina, quando estava começando a agência lá atrás, antes da ZUP, ele também abriu as portas da Procter & Gamble, lá com as marcas Gillette, Oral-B, tudo marcas conhecidas. Eu sou muito grato a esses caras. E assim, quando eu vendi a empresa, poucos anos atrás, já 10 anos depois, 12 anos depois dessa história, eu fiz questão de mapear quem são as pessoas que, em algum momento, fizeram a diferença e me esticaram uma mão quando, cara, não era óbvio ele esticar, ou ele não precisaria, ou ele poderia dar uma desculpa. E eu acho que essas pessoas a gente precisa ser muito grato. Porque quando passa, né, você alcança alguma coisa, você fala, pô, fui eu, né, eu fiz o gol lá no dia, mas, pô, e o massagista que no dia anterior evitou que você tivesse uma contusão? E o teu primeiro professor que te criou o hábito da disciplina? Então, acho que essa questão da gratidão, a gente entender que essas coisas estão interligadas e o resultado é consequência, né, de todas essas pequenas coisas, faz uma diferença muito grande. Então, é muito gostoso quando você é grato a essas pessoas, as pessoas se surpreendem, porque eu acho que, infelizmente, as pessoas hoje em dia são pouco gratas, né? Ou se são, elas não expressam. E por que eu não posso expressar? Por que eu não posso passar a mão no telefone e falar, ô, fulano, cara, obrigado, cara. Talvez você não saiba, mas lá atrás você foi super importante. O Marcos Haddad, da Arizona, você conhece, nosso amigo empreendedor Endeavor,
O Marcão que me apresentou a Endeavor lá atrás. Quando ele me contou que era Endeavor, eu ainda acho que nem empreendendo tava. Cara, aquilo ali foi na minha cabeça, eu quero fazer parte disso, eu quero estar nesse lugar, eu quero empreender. Eu acho que o empreendedorismo é esse positivismo o tempo todo, né? É um negócio que você quer, você almeja, você quer chegar lá, e você coloca aquilo na tua cabeça, e você persegue aquilo, você tem disciplina, até que chega um momento que você tem a tua oportunidade, e dali pra frente vai ter mérito ou não. Mas enfim, eu acho que essa questão da gratidão, pra mim, ele é fundamental. E quando a gente expressa a gratidão, é tão bom, né? Assim, talvez seja um desses momentos de felicidade, de paz de espírito, que você fala, cara, que bom que eu tive essa sorte de ter pessoas que estão dispostas a me ajudar, assim como eu acho que eu tento ajudar e impactar a vida de muita gente. Bacana que você trouxe a lente 1, nessa sua história agora, a lente 1 da gratidão, eu chamo ela da percepção e gratidão aqui, e a lente 7, que é do transbordo, né? Então, a hora que a gente traz a lente 1, quando eu fiz essa mandala aí, que eu olhei para dentro para entender, ok, o que eu faço? Porque o estoicismo não tem um mapa, né? É uma filosofia que ela vem por escritos de filósofos, de material que não se perdeu ao longo desses anos. Eu fui lendo tudo isso e compilando, e quando eu estava mal, que eu li o Meditações, o livro 1, eu li, não, eu escutei num podcast, depois que eu tinha escutado a Bíblia e tudo, e eu fui ficando um fio mais desencapado, porque eu ficava mais conflitado por conta da questão material, questão espiritual. E quando o Marcos Aurelius inicia o livro 1, que é o meu episódio número 1 do Meditação Estoica, e também é o meu episódio número 500 que eu gravei agora, eu regravei ele em vídeo, trazendo os comentários, o 500 e o 501, que é o livro 1 de Meditações. O livro inteiro é o Marcos Aurelius sendo grato a todas as pessoas que fizeram dele quem ele é. Você chegou a escutar o 500? Não escutei. Pois escuta hoje o 500 para você ver. Ele começa, sou grato a minha mãe por ter me ensinado a ser uma pessoa simples, não viver com ostentação. Sou grato ao meu pai por ter me ensinado a ser uma pessoa resiliente, forte. Sou grato a Musônio Rufus por ter me apresentado os conceitos de Epiteto. Sou grato a Antonino por ter me ensinado a ser uma pessoa de virtudes. É 20 páginas de gratidão que ele escreve. Quem que foram as pessoas que tornaram ele quem ele é. Então, dentro da imersão, a gente faz essa carta de gratidão. E, cara, aí às vezes você tá num problema. Quais que são os problemas mais difíceis de resolver hoje? Não tem solução, na verdade, né? A perca de alguém querido que você ama. E aí, como é que você vai ser grato? Léo, tô sofrendo. Tá, não, cara, seja grato por tudo que você já viveu com essa pessoa, tudo que você já aprendeu com ela. Seja grato porque ela se foi, mas olha quantas pessoas tem ao seu redor que estão aí, que você está jogando fora a gratidão, o dom, a dádiva que você tem de ter essas outras pessoas aí. Você perdeu essa pessoa que você ama, mas você tem várias outras que te amam e estão aí. E você está se enterrando num luto como se elas não existissem. Você tem saúde, você tem casa, você tem comida, você tem várias coisas, você tem mais um período para você cumprir aqui na sua existência. Então, assim, a dor, ela existe, ela é real, ela, como disse Sêneca, viva essa dor, viva esse luto. Tem um episódio 443 que eu falo do luto e o 477 também. Tá bom de memória, hein, Léo? Caraca. Eu li, gravei, né? 512 episódios. E esses aí as pessoas pedem muito. Como é que é? Tem uns que eu lembro mais que os outros. Mas, então, a hora que você vê isso aí, você fala, cara, realmente, viva o luto, aceite a dor, não a ponto de que ela te deixe louco. Até um ponto que ela seja saudável, né? Vivenciar, experimentar e vai pro resto. Agora, tirando essa dor do luto, que ela é irreversível, vamos chamar assim, cara, perdeu o emprego, perdeu a empresa, perdeu o relacionamento, cara, tá tudo certo. Parabéns, teve um episódio que eu falei, você foi demitido? Parabéns. Com certeza, se você foi demitido, você não era o seu melhor que você podia ser, você pode olhar para dentro, você não era a pessoa mais satisfeita com o seu trabalho, você não estava se dedicando tanto, você não estava satisfeito com o que você ganhava, pode olhar para dentro. É uma oportunidade que a vida está te dando para repensar, né? Mexe, sai, vai atrás de algo que te faz feliz, que faz seu coração cantar, que te dê emoção, não fique trocando os seus dias. O de anteontem foi de procrastinação, eu conto a história de Horácio, muito divertida a história dele, que a gente se identifica em vários pontos. Total. Eu falo, cara, procrastinar, você fica procrastinando no seu trabalho. Procrastinar. Você aquele texto? O texto do Horácio, né? É muito bom. Procrastinar está para a vida, assim como rasgar dinheiro está para as finanças. Rasgar dinheiro é meu louco. Se eu pegar uma nota sem sair rasgando, você fala, o Léo é louco. Só que dinheiro eu ganho mais. Dinheiro a gente trabalha, não tem muita utilidade depois que você gastou ele. Você tem ele ali durante a nossa vida. A vida tá passando, tempo. Né?
Jesus disse, né? Porque se preocupam tanto, sendo que vocês não conseguem acrescentar 1 hora à sua vida. E a gente está rasgando o nosso tempo procrastinando, fazendo nada. Então, essa gratidão é o primeiro. Você começou ali com o segundo, que é o conceito de simpatia dentro do estoicismo, que diz: nós estamos todos conectados, somos todos parte de um organismo maior, somos todos parte de uma centelha divina. Então, o que faz bem à colmeia, faz bem à abelha. O que faz mal à abelha, faz mal à colmeia. Então, Jesus disse isso também, né? Seja bom, ajude ao próximo, ame mesmo os seus inimigos. Você pega, poxa, se Jesus disse, ainda validou o que disse Marcos Aurelius, que ele fala, Sêneca disse, onde existe o homem, existe uma oportunidade para a bondade. Marcos Aurelius diz, quanto às pessoas, ame-as ou as tolere-as. Não tem, Marcos Aurelius tem uma interessante que ele fala, todo dia que você sair de manhã, diga para você, hoje vou encontrar um intrigueiro, um corrupto, um bandido, um desonesto. Por quê? Porque essas pessoas existem e tá tudo certo. Elas estão na parte do momento da evolução delas. Elas não têm que te afetar por isso. Deixa elas lá, você tá aqui. Se elas passarem no seu caminho, se elas te prejudicarem em algo, faz parte. Você não tem como... Se você não deixar que prejudique sua alma, ela não tem como te prejudicar, porque todo o resto é passageiro. Total. Você tá falando da temperança, né? Temperança. Não, essa aqui eu falei do transbordo, que é a lente da simpatia. Isso, a temperança, ela é um dos conceitos do summum bonum. Mas quando você falou da temperança, que eu lembrei que você acabou de falar, você pega a temperança, essa questão do equilíbrio, né? Nem um extremo, nem o outro, né? O equilíbrio é o meio termo. O que é o meio. E as pessoas estão cada vez mais nessa loucura que elas não conseguem pensar. Ela entra nessa avalanche de coisa para fazer, tô fazendo no trabalho, não sei o quê. Ela não consegue parar para olhar e falar assim, não, peraí, o que eu tô fazendo realmente tá resolvendo o problema certo? Ou onde eu tô colocando um maior esforço é onde vai me trazer um resultado maior? Porque hoje o ser humano no trabalho é assim, né? As pessoas começam a trabalhar, começam a fazer, chega uma hora que ela não sabe nem qual que é o motivo porque ela tá fazendo aquilo. Sabe, está aí, não está vendo, né? Exato, exato. Você pega você aqui e fala assim, não, cara, eu quero criar um propósito, eu quero impactar pelo menos 10 milhões de pessoas em 5 anos com o estoicismo, que você gravou 500 episódios, então assim, olha o que tem aí de, não só gostar do assunto, mas gostar, eu também gosto sobre golfe, mas será que eu estaria disposto a gravar 500 episódios falando sobre isso? Não sei. Você tá, né? Você gravou, faz todo dia, não entrega, traz as pessoas, leva. Isso mostra disciplina, isso mostra convicção, você está focado com aquilo. Você sabe que cada episódio desses 500 são importantes para que você consiga impactar aquelas 10 milhões de pessoas lá na frente. E as pessoas às vezes não têm essa convicção que é de grão em grão, que a galinha enche o papo, né? Essa história são pequenas coisas no dia a dia que fazem a diferença. E pior, elas ficam na avalanche do dia a dia e reclamando, né? Não, academia não tenho tempo. E não sei o que lá, não dá. Não sei o que lá, imagina, tô aqui. E de fato, eu acho que as pessoas têm trabalhado muito, existe uma carga, mas acho que vale a reflexão. Cara, onde eu tô colocando meu tempo aqui? Onde eu tô tentando me especializar? É o lugar onde vai trazer mais impacto para mim, para a sociedade, para minha família, para minha empresa? Né, Exato. É o Pareto da vida, né? Assim, é onde que faz sentido eu colocar. Porque tem tanta coisa que vira distração, que a gente começa a se perder. Tanto, lembra disso que você está falando de procrastinar? Vamos procrastinar. Às vezes você tem a sensação que você fez 1 milhão de coisas no dia. Quantas coisas úteis você realmente fez naquele dia? Que te aproximou daquele teu objetivo, te aproximou daquilo que você quer construir para você, para tua família, para tua empresa e tal. Então, eu acho que essa reflexão as pessoas não estão tendo a calma, né, para fazer. E quando você fala de meditação, que é um negócio básico, ainda é tão pouco difundido, né? A penetração, como a gente fala de produto, a gente fala sempre de penetração de produto e tal, mercado, mas é tão pouco. E no pior, Ocidente, né? Pouco, né? Exato. Digo na sociedade. Vamos falar aqui, Brasilzão. É um negócio que as pessoas estão começando a conhecer, mas eu acho que às vezes até vem com uma questão, não sei se a palavra é pejorativa, até, nossa, mas meditação, parece que é um negócio meio, isso não é legal, né? Não é da moda esse negócio. Cara, trazer a paz. E a meditação não precisa ficar lá 2 horas sentado, que nem Buda, respirando, porque é difícil, é um esforço enorme. Mas encontrar o que é a tua meditação, né? O que é o teu templo, que te traz essa paz, que te traz essa calma, que te reencontra, que te traz para o presente e tal. Enfim, eu acho que são coisas que todo mundo precisava. Galera, o nosso gratidão aqui com o Léo é divulgar isso para o máximo, o maior número possível de pessoas para que eles possam se encontrar e de alguma maneira... Que tem tantos princípios, tantos valores,
que se 1, 2, 3 já fizerem a diferença e fizer impacto, acho que muda a vida, né? Muda. Cara, eu tenho como propósito e meta de vida agora, depois de 24 negócios, eu falo, finalmente eu achei meu propósito, não foi por falta de tentativa e erro. E assim, não tem comparação com nada que eu já fiz na vida, assim, a gratidão que eu tenho de todo dia acordar e poder participar disso aí. Porque eu recebo centenas e centenas de depoimentos, né, que eu venho, as pessoas que realmente passaram por perdas, por dificuldades, por ansiedade, depressão e fazem, tem um contato, fala, Léo, mudou minha vida. E aí eu falo, gente, foi igual mudou a minha, né? Foi de repente, então eu tô levando dentro do chamado estoico, nós vamos levar isso para pelo menos 10 milhões, eu digo pelo menos em 5 anos, porque, cara, na boa, eu acho que assim, se a gente conseguisse levar essa consciência, vamos por uma grande rede de televisão, se a gente fizesse essa lente aqui 1 hora por dia durante 7 dias, todo mundo que assistir, você tem uma transformação tão incrível, igual 100% de quem faz, que esse número de 10 milhões pode ir para 100 milhões muito rapidamente. Então, assim, isso é o que eu tenho feito. Eu tenho levado isso para as empresas. Nós temos feito um workshop dentro das empresas, funciona da seguinte maneira. A gente tira uma foto inicial, que eu chamo a roda da vida estoica, a gente avalia 12 pontos da personalidade de cada um. Da personalidade, não, das características. Como é que está a sua satisfação mental com relação ao aprendizado, saúde física, vícios nocivos, trabalho, patrimônio, relacionamento. A gente pega 12 pontos, ela é igual aquela roda da vida, só que eu peguei os pontos mais fundamentais para o estoicismo, você põe de 1 a 10 quanto que você está nisso. Então nós temos só a foto inicial. A partir daí, a gente vai fazer a imersão. Essa imersão eu faço uma palestra aberta para o grupo. Nós fizemos agora para a Conf, lá do Pedro, fizemos para uma outra empresa lá da Endeavor, para sempre Agrotech, lá na 15 anos dele em Foz do Iguaçu. Então eu trago essa lente 1 e 2, faço toda a abertura para as pessoas. Lá eram 350. Pessoas, caraca. Aí eles fazem, eles assistem durante 7 dias, 1 horinha por dia. Eu falo, gente, acorda 1 hora mais cedo e assiste. Eles assistem as 7 lentes, aí a gente faz o workshop de fechamento. Então, no workshop de fechamento, como é que ele funciona? A gente vai fazer uma espécie de um depara com a cultura e com os valores. Porque, assim, como os valores estoicos, que empresa que não quer ter os funcionários que sejam justos, que sejam sábios, que busquem sabedoria e conhecimento, tenham coragem, né? Coragem você tem que ter para trabalhar, para acordar, para ser bom, para ajudar, para viver, e que tenham equilíbrio. Então, a gente pega todas, igual você citou no início, um exemplo, sei lá, a Zup tem o valor de inovação, o valor de honestidade, o valor de ética, o valor de fazer rápido, de Atender o sonhar, cliente bem. de atender bem o cliente. Todos você precisa desses valores. E eu falo, não adianta você tentar montar um quebra-cabeça da cultura da empresa se as peças estiverem danificadas. Então, a gente dá um passo atrás, a gente traz isso para o ser humano, que são cada um dos seus colaboradores, e a gente encaixa isso na cultura da empresa. Só que, através do chamado estoico, o que a gente faz, o que está trazendo um impacto tão forte, é porque quando eu faço as meditações, as viagens mentais guiadas, você vai viver isso não apenas no nível teórico, você vai experienciar dentro de você. Você fez, você sabe como é que é a experiência. Incrível. Porque a meditação, foi muito legal essa da empresa do agro que eu fiz, que o pessoal do agro é mais raiz, vamos chamar assim, né? Mais tradicional. E a nossa cultura ocidental não preza pela meditação, mas a meditação nas culturas orientais, Japão, China, Índia, ela é tudo. É a alimentação dele. É a alimentação da mente. Ela é tão importante para a mente quanto você levantar peso, né? Correr, para o seu físico. Então, quando a gente faz essa meditação, 10 minutinhos ali, faz as viagens mentais, e eu faço você visualizar e viver aquilo, você nunca mais vai esquecer. Então, você deu um exemplo aí os momentos que você teve no golfe, onde você visualizou aquela jogada e fez aquela jogada perfeita, porque você entrou no flow, você entrou no momento de conexão completa. Nos Estados Unidos tem vários, eu tenho um dos episódios que eu trago ainda, tem vários pontos que são o seguinte, eles fizeram pesquisa de Harvard mostrando que jogadores de basquete que estavam treinando mentalmente para uma jogada e outros que que estavam treinando na prática, os que estavam treinando mentalmente durante aquele experimento tiveram um acerto maior, superior. Então, isso aí tem gente que fala, nossa, não vou só sonhar que eu tô correndo. Não, você tem que fazer os dois, mas nesse momento, daquela jogada específica ali, eles visualizando e vivendo aquilo. Porque você disse também, isso é materializável. Você sabia que eu falo para todo mundo assistir você chegou a assistir o documentário Universo Incrível? Total. É muito lindo aquilo, né? A hora que a gente percebe que a gente se alimenta de um fóton,
que veio do Big Bang, que virou um gás de hidrogênio, virou o hélio, aquilo veio para a planta a vaca comeu, ou a gente comeu um alface direto. E aquela energia está dentro de nós. E a hora que você fala, cara, o que é essa energia que está dentro de nós? Nós somos 70% somos água. A água são 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio. A hora que você vai em uma molécula, a hora que você vai no átomo de hidrogênio, o núcleo dele, se fosse uma ervilha, do tamanho de uma ervilha, você crescer o núcleo do hidrogênio até um tamanho de uma ervilha e colocar ela no meio do Maracanã, o único elétron que ele tem está a uma distância de 2 quilômetros É muito louco. fora do Maracanã. Então você fala, ué, mas e o que é entre esse núcleozinho da ervilha e... É nada, é ar. Então nós somos feitos 60% água, e desse 60%, a hora que você chega no nível atômico, nós somos nada, nós somos uma moléculazinha micro com elétron combinando. Só que a gente não vive essa realidade, né? Não, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue dar valor. É. Eu lembro o conceito, né, o livro aconteceu lá atrás, o segredo, né, tal. Eu acho que aquilo é tão poderoso e é difícil você praticar aquilo, Viver né? aquilo, Eu acho, até o momento onde acontece alguma coisa que você fala, caraca, não é possível que esse negócio aconteceu. Você está falando de propósito, que hoje você criou 20 e poucas empresas e é a primeira vez que você chegou, bum, no propósito. Mas desde sempre você tinha convicção que você estava buscando aquilo, né? Você tinha plantado aquilo e um momento ou outro você vai chegar lá, né? Eu acho que se a gente tem isso claro pra gente... Pô, eu tô aqui hoje com o casaco aqui de Stanford, pô, um lugar que eu sempre achei, né? De tecnologia, inovação, eu sempre achei um centro de educação de uma excelência incrível. Fui lá quando eu era comecinho da carreira, faculdade, começando a trabalhar. Falei, cara, puta, como que eu queria estar nesse lugar? Eu sempre... tive assim, uma conexão muito forte, eu tô indo, daqui a 2 meses, vou ficar lá 6 semanas, fazer um curso executivo, como se fosse um MBA e tal. Pô, eu sei que vou sair de lá realizado, mas é uma coisa que eu mentalizei lá atrás, eu acreditei que aquilo era possível. E é difícil pra quem tá escutando, às vezes fala, não, pô, se for assim, é só mentalizar que vai acontecer. Eu não sei, mas acho que teve vários momentos da vida que você tem a convicção, quem empreende é assim, você coloca aquilo como meio que uma meta de vida, você fala, cara, eu vou sair do outro lado, algum momento eu vou sair lá. Mas precisa de dedicação, resiliência, foco. E no meio do caminho a gente tem muita distração, né? E a distração não é só a rede social. São os amigos. A nossa mente. São a família. Não, a nossa mente é o maior de todos. Mas às vezes você falou de bebida, né? Quem sofre um pouco com bebida. Às vezes você tá querendo ali naquela luta de parar pro teu bem-estar, pra tua saúde, mas tem um amigo que fala, porra, para com isso, vamos tomar uma, né? Para de ser isso, para de ser aquilo, tal. A gente tem muita distração, muitas coisas que tentam tirar a gente desse prumo. Mas quando você tem uma convicção, você acredita, então eu acho que essa questão da positividade com você acreditar, né, você consegue materializar. Eu estava assistindo esses dias um documentário do Tiger Woods, né, voltando a falar aqui de golfe, o maior case jogador, ele conta toda a visualização que ele fazia antes de dar cada atacada. Então ele parava na hora que ele estava antes da atacada, ele olhava, ele conseguia enxergar com alta definição, segundo a descrição dele, o voo da bola, a trajetória que ela iria fazer no ar e qual que é o resultado final. A primeira vez deve ser muito difícil fazer isso, mas quando você faz isso 2, 3, 5 mil, 10 mil, 100 mil vezes, pô, começa a ficar mais fácil. E aí, obviamente, você vai vendo a capacidade que você tem realmente de realizar aquilo que você visualizou, que você acredita incondicionalmente. Eu acho que isso é muito poderoso, eu acho que isso muda a vida de qualquer um. Acho que é muito difícil, né? Você precisa ter uma conexão interior muito forte, mas você tem tanto case de sucesso que mostram que é possível você visualizar e a coisa acontecendo. Quando eu aprendi um conceito que eu até trago no chamado, a gente já vai ter que fazer um wrap-up aqui, daria para ficar a manhã inteira aqui conversando, hein? Mas cara, quando a gente percebe que a criação de todas as coisas, ela passa por 3 etapas. A primeira etapa da criação é o pensamento. O pensamento é quando a gente se conecta no mundo das ideias. Então, quando a gente se conecta, você descobre aquilo que já existe, sempre existiu. Porque ninguém nunca inventou nada, a gente descobre. Você vai descobrir aquele conhecimento. Einstein descobriu a relatividade, ele não inventou, Newton não inventou gravidade, Wright Brothers e Santos Dumont não inventaram avião. Descobre. Aí você descobriu, aí você vai para a segunda fase da criação. A segunda fase é a palavra. A palavra tem muito mais força, a palavra tem muito mais substância, muito mais energia. Porque como é que eu faço esse iPhone aqui? Se eu não transformar isso em palavra, ele nunca vai existir. Porque essa palavra que vai fazer alguém me seguir, alguém me desenhar. Essa palavra pode ser expressa
até num desenho, num filme, num vídeo, num áudio, né? Antigamente era só palavra e desenho, hoje em dia nós temos outras tecnologias, mas ela é fundamental. Você chega no final do ano e fala, esse ano eu quero ganhar isso, fazer isso, ter isso, blá, 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 viajar para não sei onde, e você não escrever, você não está transformando em palavras, não tem como você ir para a terceira fase da criação. Não tem como você pular a segunda. Então, se anotar é muito poderoso. Por isso que eu estimulo todo mundo a ter o diário, anotar o que quer, anotar as coisas, o que vai fazer, as metas. Porque a terceira fase da criação cria ação. Então, é a ação. Então, a gente tem a parte do pensamento que você conecta, nós temos a parte da palavra que você desenvolve, né, dentro do tecnologia, a gente chama isso de business plan, ou deck, né? Você põe ali. Nenhum investidor vai pôr dinheiro no seu negócio se não tiver algo mostrando o que você quer. Total. E ninguém vai trabalhar para você se você não mostrar o que você quer. Então, você põe e depois você convence pessoas e você a seguir aquele plano da ação e criar o que está sendo criado. Então, é tudo sobre isso. E a mentalização é quando você capta a primeira parte da criação. Então, isso é muito poderoso, isso é o que é. Não tem como ser diferente disso. E a nossa palavra, ela é muito poderosa com a gente mesmo, né? Tudo aquilo que você coloca não, coloca empecilhos, tudo aquilo que a gente vai verbalizando que eu não vou conseguir, ou, isso talvez seja difícil, isso, você vai se tirando de uma situação positiva e vai indo para uma situação negativa. De novo, com os filhos, eu tento falar isso o tempo todo. Estava jogando com meu filho outro dia, ele falou, nossa, ele parou de uma tacada, falou, nossa, eu nunca acerto essa tacada aqui. Aí foi lá, bateu, o que aconteceu? Errou, óbvio. Lógico. Eu falei, filho, olha a mensagem que você se mandou antes de dar essa tacada. Eu nunca acerto essa tacada aqui. Você fez exatamente o que você mandou seu cérebro fazer. Exato. O teu cérebro, ele é brilhante. Ele fez o comando que você deu para ele. A gente tem que pensar diferente. Pô, vou acertar. Vamos lá. Essa tacada é boa. Vamos confiante. Terei isso aqui a semana inteira. Você precisa, cada um funciona de uma maneira diferente, obviamente. Você precisa ver qual que é o comando que eu mando pro meu cérebro para ele ficar positivo. Eu lembro lá atrás, quando eu competia, que na hora de dar uma tacada, um psicólogo esportivo estava andando comigo, e no campo de golfe você tem uns lago, né, que é o obstáculo natural. Ele falou, não adianta você parar para jogar uma tacada e falar assim, eu não vou jogar no lago. Porque no fundo da tua cabeça ficou lago. Ela corta o não, lago, a cabeça não interpreta o não, é lago. Cara, vou jogar no lago, a cabeça anula o não. Exato, lago. É diferente, fala assim, cara, eu tô aqui, eu vou acertar essa tacada, eu vou dar uma bomba no meio do fairway, né, que é a pista ali, o campo onde você joga. Então, assim, a gente tem que ser positivo. Tudo aquilo que a gente manda de negativo para dentro, o corpo ele simplesmente interpreta e te entrega aquela negatividade que você mandou para dentro. Então, às vezes, são nos pequenos detalhes do dia a dia que muda a vida. Não, muito bom. Gente, então nós vamos ter que encerrar aqui agora. Infelizmente, vamos ter que fazer outros episódios, viu? Nossa, que Foi delícia muito gostoso o bate-papo. Eu queria dizer para vocês que eu estou nessa jornada com outros empreendedores, levando o chamado estoico para 10 milhões de pessoas. Então, se você quiser levar para sua empresa, se você quiser levar isso para sua família, para sua casa, para os seus filhos, venha conhecer chamadoestoico.com.br. É realmente muito transformador, são milhares de pessoas que estão sendo transformadas. E, ao longo dos milênios, milhões de pessoas que essa filosofia tem mudado a vida. Então, ela é realmente algo que pode te ajudar a passar para outro patamar de vida, de espiritualidade, de trabalho, de relacionamento, de uma forma muito simples. 1 horinha por dia você vai fazer e vai sentir essa diferença. E queria agradecer vocês aqui por estar com a gente. E vou deixar como últimas palavras aqui do Felipe para nós, a mensagem que você quiser deixar para o pessoal. Obrigado. Primeiro, papo gostoso, porra, delícia. Refletir, a gente passa aqui, a gente começa a refletir de um monte de coisa. Quero te dar de presente aqui meus 2 primeiros livros. Olha só, galera. Ó, pra quem não conhece, ó, aqui, craque. Além de tudo, um escritor. O próximo vai ser com certeza alguma coisa relacionada ao estoicismo. 2 aí para sair desse aí também. Mas acho que se fosse, talvez deixar uma mensagem, é pensar um pouco essa questão, né, da disciplina. Eu acho que a gente conhece, né, a gente sabe, quando a pessoa quer emagrecer, ela necessariamente, a gente já viu essa forma acontecer, ela precisa ir para academia, ela precisa se alimentar bem. Então, não existe resultado sem dedicação, sem disciplina, sem ter um roteiro ali para conseguir alcançar alguma coisa. Você deu um exemplo aqui, o que você está construindo, né, levando essa mensagem para as pessoas. Então, galera, você quer mudar alguma coisa, né, você quer construir alguma coisa, não tem outro caminho. A oportunidade não vai bater na tua porta. Que eu falo, quando a gente vai vender, né? Eu não tô um dia lá em casa e bate a porta lá, Felipe, tudo bem? Sou CEO de tal empresa, vim aqui comprar de você. Cara, você vai ter que gastar a sola de sapato, mas eu não consigo ver uma outra fórmula para as coisas darem certo. E, obviamente, sendo positivo,
né, trazendo um pouco dessa calma interior, foco, sendo grato às pessoas, ajudando as pessoas. Eu não consigo enxergar fórmula para as coisas darem certo, seja no nível espiritual, material, seja em qualquer nível. O que você julgar que é sucesso, felicidade, conquista para você, sem ter essa disciplina, sem persistir e resistir muito. Então, obrigado, Léo, espetacular estar aqui. Obrigado. Essa finalização sua, você trouxe, perguntaram para Confúcio sobre o que seria a vida, se ele definisse uma palavra, ele disse tolerância. E quando perguntaram para Epiteto o que significaria uma vida de sucesso, ele diz persistir e resistir. Ou seja, dois sábios de dois lados do mundo trouxeram o mesmo conceito, porque quem tolera persiste e resiste. E a vida, ela é desafiadora. Qualquer ponto que você esteja, você sabe bem, a hora que a gente chega, existem novos desafios, ela nunca para de te desafiar, porque esse é o nosso objetivo da vida, sermos desafiados e evoluir. Então é sobre isso. Obrigado pela mensagem final, persistir e resistir, e convido a todos a participar conosco do Chamado Estoico. Aliás, vi que você é conselheiro do Gerando Falcões, quero conversar lá com o Edu Lira pra gente levar isso pras comunidades, pra todo lado, vai ser incrível também. Espetacular. O trabalho que o Edu tá fazendo é espetacular. Quando você começa a ver as entregas de casa, eu tive em Rio Preto semana passada, e lá onde começou a primeira comunidade, eles tiraram ali quase 500 famílias, estão construindo as casas para as pessoas voltarem para aquele ambiente que elas moravam, obviamente com casas, mas não é, o ponteiro não tinha casa, tem casa, né? Aumentamos o nível de educação das pessoas, de empregabilidade, diminuiu o nível de problemas, violência e tal. Então, assim, é realmente uma vida como um todo. E, sem dúvida nenhuma, todos os conceitos aqui do estoicismo podem fazer uma baita diferença. Vou fazer essa ponte. Edu, Léo e você, esse vai ser meu próximo hábito, minha próxima conexão. Fechou, meu querido. Obrigado. Valeu, Léo. De abundância e paz para todos. Uma ótima semana. Se encontra aqui, pessoal, isso aqui é inimaginável o que a gente fez, né? A gente pode pensar aqui, olhar, unir esse povo aqui, tantas pessoas que a gente admira, pessoas foda no empreendedorismo. Eu quero resumir tudo isso aqui no que o Pedro acabou de falar, é inimaginável. Essa conexão é uma grande revolução. É só isso que eu preciso falar. Eu ficar agradecendo aqui o dia inteiro, eu quero ouvir outras pessoas aqui incríveis, o Edu. Eu tava aqui, cara, Léo, vou te falar, eu ando meio emocionado, né? Eu sempre fui muito frio na minha vida, eu sempre fui um cara frio. Eu passei por tanto problema na vida, quem sabe, assim. E aí hoje eu tava aqui, me deu um negócio de uma emoção, cara. Eu fiquei pensando, se eu tivesse sabido dessas porras há 25 anos atrás, como teria sido melhor a minha vida, cara? Entendeu? Não faço provocações aqui, como você falou, Léo, cada um focar no seu, entendeu? Então você focando no emocional das pessoas, desenvolvimento, ele na educação, às vezes no empreendedorismo da favela, e cada um com o seu sonho, com a sua história, mas todo mundo aqui se ajudando. Isso tem um poder, assim, emocionante mesmo, porque esse grupo aqui é muito poderoso, pode realmente transformar muita coisa. Então, galera, obrigado aí por esses dias aí, foi um grande aprendizado. Né? Vós sois Deus. Porra, e você deu uma definição hoje, Léo, que matou, né? Conheça você e conhecerá deuses. Show, viu, Léo? Sempre te falo aí, né? Depois te dou um feedback, mudança de vida, viu? Muito legal. Autoconhecimento você traz uma luz diferente aí para as nossas vidas, né? Que às vezes a gente fica só no lado empreendedor, de negócio, estudando, lendo livro de business e esquece, né, da gente, esquece de ir para o nosso interior. Obrigado, viu? Estou já com outra vibe. Obrigada, Camila. Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. Foi fantástico. Só agradecer, né? Reforçou muito o momento que eu estou vivendo na minha vida. Mas o que eu achei legal do teu projeto é que você conseguiu organizar as ideias aí de uma maneira mais prática. Muita identidade com tudo que você propõe. Então, para mim, é um bálsamo. Muito obrigada. Super obrigada por essa oportunidade. Eu sou psicóloga, estudo há muitos anos a Cabala. E mais, assim, que me toca muito, porque em 2020 eu fundei, junto com o Chicane, meu marido, uma instituição que se chama Instituto Borboleta Azul.
E a lenda da borboleta azul nada mais é do que trazer a reflexão de que tudo está nas nossas mãos, né? Então, é isso, né? As coisas são como são, e para elas serem boas ou ruins vai depender de como a gente vai interagir com elas. A gente tem muito poder de ação.